como definir uma estratégia de investimentos. E o que é isto de uma estratégia de investimentos? Basicamente é um plano, ok? Um plano estruturado com um conjunto de orientações que te vai dizer como é que vais investir o teu dinheiro. Isto fazendo aqui uma analogia ao futebol, é como uma tática que um treinador criou para o jogo, né? Os jogadores, quando entrarem em campo, vão seguir essa tática. Tu, quando fores investir o teu dinheiro, vais seguir essa estratégia que definiste, essa tática que tu definiste antes do jogo dos investimentos. Portanto, é a partir dela, dessa tua estratégia que deves criar, que depois vais desenhar o teu modelo de portfólio de investimentos. Aquele gráficozinho de Pisa que vocês já devem conhecer de certeza. A minha estratégia para criar, eu primeiro tive que ter em conta alguns fatores essenciais, que é, basicamente, eu tenho uma tolerância ao risco entre o moderado e o agressivo. O meu objetivo é atingir a liberdade financeira dentro de um horizonte temporal o mais rapidamente possível e tenho 29 anos, portanto, ainda tenho aqui algum tempo para arriscar. Okay? Não preciso ser muito conservador, nem quero ser totalmente arriscado, como seria se calhar se tivesse 18 ou 19 anos. Vejamos então as tais 7 estratégias que eu vos quero passar aqui, que são talvez as mais populares entre os investidores de todo o mundo. Portanto, a primeira delas, uma que é o Value Investing. Ela baseia-se no quê? Em comprar ativos quando eles estão negociados a um preço descontado, ok? Ou seja, quando estão a um preço abaixo do seu valor intrínseco. Esta forma de investimento dá trabalho, é verdade que dá trabalho, exige tempo e exige até alguns conhecimentos de matemática financeira, mas é talvez a mais eficiente e a que gera melhores resultados. Como os dados históricos já mostraram isto, que a longo prazo o mercado é eficiente e que acompanha os resultados das empresas, então, se nós hoje comprarmos ações abaixo do seu valor intrínseco, não é? É expectável que a longo prazo a ação chegue a esse valor e nós façamos dinheiro com isso. Explicando isto aqui numa outra forma, imaginem um caso de um guarda-chuva, não é? Se comprarmos o guarda-chuva no inverno, é normal que ele seja mais caro, porque há muita procura, não é? Está a chover, as pessoas procuram comprar um guarda-chuva, mas se comprarem no verão, compram um preço mais barato e depois podem vender no inverno a outra pessoa por um preço maior do que aquilo que compraram. O value investing é precisamente isso, é comprar quando os ativos estão mais baratos. A segunda estratégia é o buy and hold. Basicamente, para quem não percebeu bem, ela é uma estratégia de longo prazo e que consiste em comprar ativos, no caso o que eu faço é comprar ativos na Bolsa de Valores, portanto, e mantê-los durante muitos e muitos anos, às vezes até décadas, ok? A metodologia é aqui um bocadinho semelhante ao value investing, não é? Só que em vez de estarmos aqui a calcular valores intrínsecos, o que se faz é utilizar apenas indicadores fundamentalistas, ok? Para analisar se determinado investimento é um bom investimento ou não. O buy and hold é outra das estratégias, é investimento a longo prazo, tendo em conta uma análise fundamentalista bem feita. Terceira estratégia, investimento em dividendos, portanto, ela consiste no quê? Em investir em empresas que tenham um dividend yield alto, ok? De uma forma geral, as empresas que distribuem bons dividendos são empresas mais sólidas, são empresas que geram mais lucros, portanto, garantem menos riscos e menos volatilidade do que a média das ações. Com esses dividendos que recebe, depois o investidor pode levantá-los, não é? E usar para pagar uma conta, por exemplo, para pagar um jantar, umas férias, o que quiser, ou pode ser mais astuto, não é? Mais inteligente do que isso, e pode reinvesti-los sempre para criar o tal efeito bola de neve até chegar ao seu objetivo e só depois disso, então, quando já estiver descansadinho, com o seu objetivo feito, então usar os dividendos para pagar o que quiser. Quarta estratégia é a Dollar Cost Averaging, que também é muito chamada aqui de DCA. Portanto, ela consiste em investir um pouco todos os meses, independentemente do preço, ok? É investir de forma consistente, todos os meses, ao longo do tempo, ou seja, investir sempre, 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 sempre e não olhar para o preço, como se compra tanto quando o mercado está em alta quanto quando o mercado está em baixa. Então vamos criando aqui um preço médio de compra, não corremos o risco só de comprar quando o preço está demasiado alto nem demasiado baixo, compramos nos dois e criamos aqui um preço médio de compra, não é? E eu gosto, sobretudo, de aplicar esta estratégia do Dollar Cost Averaging nos ETFs que eu invisto. Nos outros ativos individuais, não gosto de aplicar desta forma, gosto de fazer
lá está, uma análise fundamentalista bem feita e investir apenas quando encontro boas oportunidades de investimento. Agora, como, especialmente quando o mercado está em alta, quando não encontro nenhuma oportunidade, não é? Eu opto por, então, investir em ETFs e vou fazendo DCA, portanto, Dollar Cost Averaging, e criando um preço médio de compra. Isto é que é o DCA, investir um pouco todos os meses de forma consistente. Aqui a quinta, e já me estava aqui a adiantar, é o Growth Investing, ou investimento em crescimento. E aqui, tal como o nome indica, consiste em investir em empresas com muito potencial de crescimento e que podem dar excelentes retornos ao investidor. Por outro lado, o investimento nesse tipo de empresas também envolve mais riscos, não é? Como estas empresas ainda não têm suficientes provas dadas no mercado, elas tanto se podem explodir, não é? E o preço das suas ações também multiplicar-se e crescer, crescer, crescer bastante, e também como pode não dar em nada e a empresa ir por aí abaixo, não ter dado garantias suficientes, não ter crescido e conquistado a sua cota de mercado e chegar, por exemplo, à falência. Portanto, esta estratégia de growth investing pode dar muito dinheiro a um investidor, é mais arriscada, lá está, mas também pode fazer perder muito dinheiro. Esta aqui é especialmente uma estratégia mais indicada para quem tem mais tolerância ao risco. A sexta estratégia é investimento em small caps, ok? Ou seja, investir em empresas com baixo valor de mercado, mas que têm muito potencial de crescimento. É uma estratégia aqui muito idêntica à growth investing, ok? Mas esta é ainda mais arriscada porque só considera mesmo empresas de menor dimensão, ok? De um volume de capitalização, um volume de mercado mais baixo. O seu potencial de crescimento é ainda maior, não é? Porque como o preço ainda está tão lá em baixo, ela pode crescer bastante, como, sei lá, uma Amazon, uma Google, uma Facebook, também um dia foi uma small cap, e imaginem alguém que tinha comprado ações da Amazon quando ela valia cêntimos, né? E agora já está a cento e tal dólares. Imaginem o retorno desta pessoa, né? O investimento em small caps é isso mesmo, tem muito potencial de ganhos, mas também tem aqui o potencial de perdas, porque os riscos são mais altos. Aqui, a última estratégia, também das mais populares, é investimento em setor. Basicamente, consiste em investir em empresas de setores com maior perspectiva de crescimento, como atualmente temos o setor, e já temos há alguns anos, no setor de tecnologia, que tem crescido bastante, o setor de energias renováveis, o setor de data centers, ou até mesmo o do metaverso, que também tem explodido muito com a aposta da ex-Facebook, não é? Que se tornou Meta e que está a apostar em grande no metaverso. Nós, por exemplo, conseguimos ver um exemplo deste crescimento do setor se olharmos para o índice Nasdaq, não é? Que é o índice americano de tecnologia, que ele só nos últimos 5 anos valorizou 61%. Por isso, há muita gente que opta por investir através de ETFs ou através de investimento em ações de empresas de setores em franco desenvolvimento e em franco crescimento. Okay? Estas foram então talvez as 7 estratégias mais populares entre os investidores de todo o mundo. Eu diria que primeiro devem então olhar para o vosso perfil de investidor, para os vossos objetivos, para o horizonte para esses objetivos e também para a vossa idade atual, e com base nisso depois, com base nestes fatores aqui, optem por um mix de estratégias, não é, que mais se enquadra e personalizem à vossa maneira